Este programa é livre para todos os públicos. Boa tarde, pessoal! Nós estamos aqui com o projeto Em Cada Casa, uma Escola. Nós iremos até você e vamos iniciar hoje no nosso primeiro conteúdo para o 7º ano, referente a passagem do que a gente chama de Idade Média para a Idade Moderna. E a gente vai começar a tratar hoje justamente os conceitos de mundo moderno e também o movimento que se inicia nesse momento, que é o Renascimento Cultural. Para a gente começar a falar disso, a gente vai dar um destaque primeiro para entender essa passagem de tempo. Lá no 6º ano, vocês iniciaram o estudo do que a gente chamou de pré-história e depois disso a antiguidade. Posterior à antiguidade, vocês começaram a falar sobre Idade Média. E na Idade Média, a gente tratou certas características sociais, culturais, econômicas. Para pensar o mundo moderno, a gente vai pensar a transformação dessas características. E para a gente pensar essas transformações, primeiro a gente vai falar sobre o feudalismo, que é esse modelo cultural, social e econômico que se desenvolveu na Idade Média. O feudalismo, ele compreende um sistema político, econômico, social que predominou na Europa Ocidental entre o início da Idade Média e o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna. Dentro desse princípio, a gente vai falar justamente dessas características e como esse período começa a entrar em declínio, né? Como ele acaba. A Idade Média, ela vai do século X até o século XV. E nesses primeiros momentos, né, entre os séculos X e XIV, a gente vai dar destaque a algumas transformações que se desenvolvem na Europa, né? Primeira coisa, a gente vai falar sobre o aumento da produção agrícola, né? Por que é importante falar sobre o aumento da produção agrícola? Porque é com esse aumento que a gente vê também um aumento populacional, né? Com mais comida, nascem mais pessoas e sobrevivem mais pessoas, né? A gente também vê com o aumento da agricultura um incentivo ao comércio. A gente começa a ver o desenvolvimento do comércio que até então, na Idade Média, era muito tímido, né? Ele acontecia principalmente dentro dos feudos. Ainda nesse período do século X ao século XIV, a gente começa a ver o crescimento dos centros urbanos. Como assim, professora, dos centros urbanos? As cidades não existiam mais? Não, vamos lembrar lá da Idade Média que a gente tratou no 6º ano, que essas cidades, praticamente todas, deixaram de existir. Aqui a gente começa a ver o surgimento de novas cidades e o desenvolvimento das poucas cidades que ainda existiam. Também nesse mesmo período, com o incentivo do comércio, a gente começa a ver a ampliação das rotas comerciais. Como assim rotas comerciais? A gente começa a ver caminhos, estradas que vão ligar o que a gente chama de Oriente, né? É o que a gente chama hoje de Oriente Médio, Índia, país Índia, né? Mas naquela época eles chamavam de Índias, né? E da China. E a gente começa a ver essa circulação comercial, produtos que vêm dessa área para serem vendidos na Europa. E essas rotas, elas são abertas por causa das cruzadas. Lembrando lá do 6º ano, as cruzadas são aquelas guerras santas, né, de uma tentativa da Igreja Católica de recuperar territórios no Oriente Médio. Outros fatores que a gente vai destacar, que se desenvolvem entre os séculos XIV e XV, são problemas que começam a acarretar o que a gente vai chamar de crise do século XIV ou crise do feudalismo. Primeira coisa, lá no comecinho a gente falou sobre o desenvolvimento da agricultura. Aqui a gente vai falar sobre a crise da agricultura, que leva à fome. Professora, como crise? Gente, nesses últimos séculos, entre os séculos XIV e os séculos XV, a Europa passa por sérios problemas climáticos, né? Problemas climáticos. Secas, isso consequentemente leva a problemas de produção agrícola. Com menos comida, leva à fome, consequentemente, à morte de boa parte da população.
Mas a população não morre unicamente por causa de fome, né? A gente também vê o surgimento de algumas doenças nesse período. E aqui a gente destacou a peste negra, que é o que a gente chama de peste negra, que é a peste bubônica, né? Que ela leva à morte compulsória de 1/3 da população europeia. Outra causa que leva ao declínio do feudalismo, né, essas características da Idade Média, são o desenvolvimento de guerras e revoltas populares, né? Os camponeses, que até então eram a mão de obra principal da Idade Média, eles começam a ficar inquietos, eles não aceitam a exploração feita pelos senhores feudais pela nobreza e começam a fazer revoltas. Essas causas, gente, levam a uma mudança, ou pelo menos o início de uma mudança dessas características, que se encaixavam no que a gente chama de Idade Média, para o que a gente vai chamar de pensamento moderno ou pensamento renascentista. Para a gente pensar esses dois princípios, o pensamento medieval ou pensamento feudal, e para diferenciar do pensamento renascentista ou pensamento moderno, a gente vai pensar duas teorias, cada uma delas que são presentes nos seus tempos específicos. Na Idade Média, a gente vai pensar o teocentrismo. O que é teocentrismo? Teocentrismo é uma filosofia, uma doutrina, né, que considera o divino o fundamento de toda a ordem no mundo. Nessa visão, o significado e o valor das ações feitas pelas pessoas ou ao ambiente são atribuídas a Deus. Professora, não entendi. Vamos lá. Por que choveu? Porque Deus quis. Por que não sei quem morreu? Porque Deus quis. Por que o céu é azul? Porque Deus quis. A divindade, Deus, especificamente a Igreja Católica, especificamente na Idade Média, ela é a justificativa para todo o acontecimento no mundo. Mas os pensamentos modernos ou pensamentos renascentistas, eles começam a repensar isso. E em vez de colocar Deus no centro das coisas, ele começa a colocar o homem, que é o que a gente vai chamar de antropocentrismo. O antropocentrismo é uma concepção que considera que a humanidade deve permanecer no centro do entendimento dos humanos. Isso é, o universo deve ser avaliado de acordo com sua relação com o ser humano, sendo que as demais espécies, bem como tudo que existem no mundo. Ou seja, o universo funciona por causa do homem. Tudo bem, eles não estão negando Deus. Deus existe. Bora entender, gente. Muitas pessoas acham que a maioria desses pensadores intelectuais que se desenvolvem nesse momento são ateus, não acreditam em Deus. E isso é uma coisa que a gente não pode afirmar. A maioria deles nascem e são criados em um mundo cristão, então a maioria deles acredita em Deus. O que eles fazem é, tudo bem, Deus criou o mundo, e aí, vamos entender as regras que Deus colocou para esse mundo? Vamos? Pois então vamos. E é bem aí que ele começa a dizer, Deus cria esse mundo para a gente entender ele. E a partir disso, a gente diz que o mundo vai funcionar a partir dos princípios que o homem quer, né? Para a gente pensar a passagem da Idade Média para a Idade Moderna, a gente vai destacar 3 tópicos. Primeiro, naquela linha do tempo que a gente divide pré-história, antiguidade, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea, a data que dá início à Idade Moderna é o ano de 1453. Que ano é esse? Ele é demarcado pela invasão da cidade de Constantinopla pelos turcos otomanos. Constantinopla, relembrando lá do 6º ano, é uma cidade portuária de circulação comercial que liga Oriente e Ocidente. Então, ela é muito importante para a circulação comercial na Europa, né? Daí porque a invasão dessa cidade por um povo não europeu, né, é muito importante para a história da Europa, consequentemente para essa divisão que a gente faz da história. A passagem do pensamento medieval, gente, para o pensamento moderno, para o pensamento renascentista, ela não acontece no estalar de dedos. Vamos destacar uma coisa muito importante. Nada na história acontece em um estalar de dedos. Sempre vai haver um processo histórico. Nada vai acontecer de uma hora para outra. Você não completa sua idade e do nada, ei, mudei, sou outra pessoa. Não, é a mesma coisa para os princípios históricos. Eles passam por um processo de transformação.
E o último tópico que a gente vai destacar é: entre os séculos XV e XVII ocorreram mudanças culturais, políticas, econômicas, religiosas e intelectuais no continente europeu. O conteúdo que a gente vai estar trabalhando hoje e que a gente vai trabalhar nas próximas 3 aulas vão falar justamente desses processos de transformação. E o que a gente vai começar a falar hoje é justamente sobre essas transformações culturais. Renascimento cultural é justamente o nome desse movimento cultural e artístico que rompe com os padrões de pensamento do mundo medieval. A gente vai ver que ele vai começar a mudar as formas de produção artísticas desse período. O Renascimento cultural, ele ocorre entre os séculos XIV e XVI e ele busca a revalorização das referências do que a gente chama de antiguidade clássica. Professora, o que é antiguidade clássica? Antiguidade clássica, gente, é aquilo que vocês estudaram lá no 6º ano como história greco-romana, né? As histórias das cidades-estados gregas e do Império Romano, né? A produção artística desse período vai tomar como referência, vamos prestar atenção que eu estou falando referência, eu não estou falando uma cópia, tá? Eles não vão copiar o que os gregos faziam, mas eles vão tomar como referência essa história e essa produção artística. Aqui nesse slide a gente tem uma imagem do mapa mundi. Por que eu botei essa imagem? Para a gente compreender de onde é que o Renascimento nasce. A gente já falou, professora, que vem da Europa, certo? Certo, vemos na Europa. Mas vamos falar especificamente do que a gente chama de berço do Renascimento, que é o que a gente chama de Península Itálica. A Península Itálica é essa pequena bota aqui da Europa que vocês conseguem ver no mapa. Por que a gente vai destacar no mapa a Península Itálica? Gente, a Península Itálica, ela tá cravada bem no centro da Europa. Ela tá entre o Oriente e o Ocidente. E a circulação que ela permite dentro da própria península e para fora dela é uma estrutura geográfica que permite esse contato comercial, cultural entre esses povos, ok? Falando do berço do Renascimento, vamos destacar primeiro a boa localização geográfica da Península Itálica, que possibilita diversos contatos comerciais, né? Era a Península Itálica, principalmente as cidades de Gênova e Veneza, que controlavam as rotas comerciais entre Oriente e Ocidente. Eles chegavam a cobrar pedágios, né? Também é na Península Itálica onde burgueses, vamos lembrar, os burgueses lá do 6º ano, a classe social comerciante que se desenvolve lá na Idade Média. Pois bem, são esses burgueses, os nobres e a Igreja Católica que, enriquecidos, se tornaram patrocinadores de artistas, que é o que a gente vai chamar de mecenas, né? E também, gente, bora lembrar que o Império Romano, ele se desenvolve no território onde hoje é a Península Itálica. Então, os artistas andavam pelas cidades e viravam para um canto, olhavam o Coliseu. Viravam para outro canto, olhavam colunas dóricas. Viravam para outro canto, tinham o Fórum Romano. Então, a presença dessas inspirações romanas permitiu e trouxe a eles informações que outras áreas da Europa não tiveram. Para falar do Renascimento, a gente vai destacar 4 características que são muito importantes para pensar o Renascimento cultural. Primeiro, o antropocentrismo, que a gente já falou anteriormente, que é o ser humano como centro de tudo. Segundo, o individualismo, onde cada ser humano é único, com razão e pensamentos e julgamentos próprios, né? Cada indivíduo tem um princípio de seu próprio pensamento. Terceiro, a razão. A razão é a principal diferença do ser humano e dos demais animais, relacionando diretamente a criatividade, a inventividade, a racionalidade e outras características próprias dos seres humanos. E o último que a gente vai destacar, gente, é o hedonismo, que é relativo aos prazeres relacionados aos 5 sentidos. Como assim, gente? Gente, imagina, comer um bom chocolate, ou experimentar uma boa lasanha,
ou deitar numa rede pegando um ventinho no rosto. Professora, não se fazia isso antes? Gente, na Idade Média, o que era chamado de os prazeres da carne eram considerados pecados. Se é muito bom, é porque é pecado. Então, na Idade Moderna, a gente começa a associar as boas qualidades do ver uma obra de arte bonita, do escutar uma música boa. Tudo isso começa a ser valorizado, né? Mas a última coisa que a gente vai pensar bem aqui para falar sobre renascimento cultural é um movimento de racionalismo. Professora, como assim racionalismo? Gente, com o renascimento cultural e essas novas ideias, vieram também novas práticas. Professora, a senhora está falando de ciência? Não, gente, eu não estou falando de ciência, sabe por quê? Porque ciência é uma palavra, um conceito que é criado no século XIX. Ele ainda não existe aqui nesse período do século XVI, né? O que começa a existir é uma racionalidade, né? É a gente pensar e dizer, vamos pensar por que isso acontece, os passos desse desenvolvimento. É aí que a gente junta 4 coisas: curiosidade, razão, observação e experimentação. É o que eles chamam sobre empirismo, né? Fazer experiências para ver o que dá. E essas 4 características, a junção desses elementos, proporcionou novas descobertas e novos estudos. A gente vai destacar aqui, gente, só 2 coisas que se desenvolveram nesse período. Por exemplo, a teoria heliocêntrica ou heliocentrismo. Até então, gente, na Idade Média, se pensava o geocentrismo. O que é o geocentrismo? A Terra no centro do universo. Como assim, professora? O Sol, tudo girava em torno da Terra. Tudo. Só que, na Idade Moderna, a gente tem 2 intelectuais que vão pensar essa teoria. Primeiro a gente vai ver Nicolau Copérnico. É ele que propõe esse modelinho que vocês estão vendo aí no slide. O Sol no centro do universo, que é o que a gente vê até hoje nos princípios científicos. Só que, gente, Nicolau Copérnico, ele não consegue provar isso efetivamente. Na verdade, quando ele afirma isso, ele produz um livro para fazer isso, a igreja diz: ou você diz o que você disse, ou você volta atrás, ou você é morto. Ele não disse e morreu, né? Por essa inquisição da Igreja Católica. Depois disso, Galileu vem fazer essa mesma afirmação, né? Ele fala que essa estrutura é o Sol no meio de tudo. Só que Galileu também, um pouco antes dele publicar a obra dele, ele falece. Mas o princípio aqui é entender que a ideia do heliocentrismo é produzida nesse momento aqui do século XVI, ok? E um outro tópico que a gente vai destacar é o estudo anatômico, ou o estudo da anatomia. Gente, bora entender que, até então, boa parte do que a gente estudava sobre a anatomia humana não era feita em corpos humanos. Ela era uma percepção que era feita a partir dos corpos de animais, né? O estudo de corpos de animais mortos, né? A comparação do corpo de um ser humano com a de um macaco. Haviam essas relações, mas até então, o corpo humano é algo que Deus criou. Então, mexer com ele, dissecar esse corpo, era extremamente problemático. Chegavam a ser crimes. Por quê? Tanto que muitos desses cientistas, eles chegavam a invadir cemitérios para roubar corpos para poder fazer estudo. A gente vai destacar aqui o André Vesalius, ou André Vessalus, também, que vocês podem achar mais aportuguesado. Ele é considerado o pai da anatomia moderna. Ele é o primeiro a iniciar, ali no século XVI, essas pesquisas de observações de corpos de criminosos e vítimas da praga, né? E utilizando, né, a anatomia como uma disciplina complementar de disciplinas cirúrgicas, né? De cirurgias, que era um conhecimento que acabava sendo bem limitado, como a gente falou, a corpos de animais. E o Vesalius, ele leva o estudo desses corpos humanos aí nesse período, ok? A gente vai fechar por aqui hoje, a gente vai parar de trabalhar esse contexto hoje, mas isso aqui é uma introdução para o que a gente vai falar na próxima aula. Pensar
as reestruturações do mundo moderno na Europa. A gente fica por aqui e até a próxima!